Então vamos começar o nosso encontro de hoje, fazer a nossa oração inicial, agradecer a Deus pelo nosso retorno nesse segundo ciclo, né, da nossa catequese, agradecer a Deus pelo dia que tivemos, pelos trabalhos, pelos desafios, por tudo aquilo que nós podemos vencer nesse dia, agradecer a Deus pela força, pela coragem, pelo ânimo, agradecer também por estarmos aqui nesse encontro, retornando com as nossas reflexões de catequese. Vamos pedir a graça e a luz do Espírito Santo sobre cada um de nós, sobre nós que estamos aqui, sobre os outros que não podem estar nesse nosso encontro. Que Deus ilumine a mente, o coração, a vida, a vocação e também o discipulado de cada um deles. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Vamos pedir a intercessão de Nossa Senhora, a nossa mãezinha do céu, e derrame suas graças, suas bênçãos, cubra cada um de nós com seu manto maternal, nos fortaleça também com seu amor de mãe nessa nossa caminhada. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Mãe da Misericórdia, rogai por todos nós. Deixa eu projetar aqui o material, compartilhar aqui o material de hoje. Apareceu aí para vocês? Aqui não. Agora sim apareceu. Só um momentinho. A Eucaristia, não é? Eucaristia, ele é um tema, não é, dessa nossa catequese, mas também a Eucaristia é um sacramento. Nós terminamos o ano passado refletindo sobre o batismo e a crisma. E aí nós retomamos agora com a temática da Eucaristia. De modo que nós vamos até mais ou menos um pouco antes da metade do mês de fevereiro, a gente vai estar refletindo sobre os sacramentos. É importante a gente conhecer os sacramentos, se aprofundar também na temática do sacramento. Por quê? Porque ele para o qual e para os quais a gente se prepara, né? Estamos nessa caminhada desde o ano passado para ou receber o batismo, receber a crisma, a Eucaristia, né? Casar, fazer a confissão também, não é, que são sacramentos, não é, que são sacramentos da nossa igreja que nos santifica, né? Um dos objetivos e um dos significados do sacramento é a santificação de cada um de nós, né? É a marca, não é? É a marca da nossa santificação e do nosso compromisso com Jesus Cristo. A Eucaristia, ela é o alimento, né? Ela se refere ao alimento. A Eucaristia é a participação do banquete oferecido por Jesus. A Eucaristia, no nosso caso, não é um banquete em que Jesus oferece, mas é um banquete que Jesus se oferece como alimento para cada um de nós, né? O que nós refletimos, o que nós participamos, todas as missas, não é, que nós estamos juntos, estamos presentes, participando, ao momento da comunhão, o momento da Eucaristia. É ali o momento simbólico onde nós recebemos o corpo e recebemos o sangue de Jesus. Isto para simbolizar que Jesus, ele se torna alimento, não é, para nos fortificar na caminhada, né? Então, quem vai receber a Eucaristia, ou quem já recebeu,
o significado é esse, né, da sintonia, né, da sintonia que nós temos com Jesus Cristo, né? De modo que, ao comungarmos na missa, ao se prepararmos para a Eucaristia, nós participamos de um modo muito íntimo, não é? Muito misterioso, podemos dizer assim, não é? Da vida de Jesus, né? Então, nós cristãos, nós temos essa beleza, não é? Que é muito importante para nós, na nossa caminhada de fé, que é a intimidade com Jesus. É uma intimidade tão grande que o próprio Jesus, né, ele se oferece como alimento para nós. Então, a nossa ligação, além de ser uma intimidade com Jesus, é também um aprofundamento, não é? É uma ligação muito grande que nós temos com Jesus, pelo fato, não é, de nós comungarmos o corpo, não é? A carne de Jesus, simbolizada no pão, e também bebermos o sangue, que é simbolizado no vinho, que representa o sangue de Jesus, né? Então, Jesus, ele não oferece um outro tipo de alimento para nós. Ele se dá como alimento, né? E aí, isso nós vivenciamos todos os domingos, durante a semana, quando a gente vai à missa, né? Quando a gente participa da missa, não é? E aí, se você está em condição, não é, de comungar, se você está em condição de participar do banquete eucarístico, que é a Eucaristia, você participa, não é? Então, esse é o mistério importante, significativo, não é, para a nossa fé, a Eucaristia como um sacramento, né? É um sacramento. Então, de modo que toda vez que nós comungarmos, a gente está vivenciando esse sacramento, é o sacramento da Eucaristia, né? Então, vamos aprofundar, não é, nesse encontro de hoje, a importância da Eucaristia na vida do seguidor de Jesus Cristo, não é? Depois de batizado, não é, mergulhado nas águas para se tornar filho do Pai e crismado, ungido com a força do Espírito, o cristão é sustentado pelo corpo e sangue do Filho de Deus, né? Então, depois da nossa vida sacramental, depois de batizado, crismado, não é? Da nossa vivência como seguidor de Jesus Cristo, não é? A gente participa todos os domingos, não é? Ou durante a semana do banquete, aonde é oferecido como alimento para nós o corpo e sangue de Jesus Cristo. Então vamos aí nessa sintonia e, não é? E nesse sentido da Eucaristia, vamos rezar essa oração aí no número 2. Senhor Jesus, na última ceia com os apóstolos, tu nos deixastes a promessa de permanecer sempre conosco pela Eucaristia. No Calvário, teu corpo foi preso na cruz e teu sangue derramado. Cada vez que comemos dignamente do pão e bebemos do vinho consagrados, somos fortalecidos pelo teu amor. Te louvamos por tão grande dom e te pedimos, dar-nos sempre deste pão, dar-nos sempre deste vinho, que nos preparam para a vida eterna. Amém. Então, depois dessa oração, vamos agora refletir o texto bíblico, não é, da leitura proposta desse tema de hoje, que é aí do evangelista São Lucas, no capítulo 22. Versículo 14 a 27. Chegada que foi a hora, Jesus pôs-se à mesa, e com ele os apóstolos. Disse-lhes: Tenho desejado ardentemente comer convosco esta Páscoa, antes de sofrer. Pois vos digo, não tornarei a comê-la até que ela se cumpra no reino de Deus. Pegando o cálice, deu graças e disse: Tomai este cálice e distribuí-o entre vós. Pois vos digo, já não tornarei a beber do fruto da videira até que venha o reino de Deus.
Tomou em seguida o pão e, depois de ter dado graças, partiu-o e deu-lhe, dizendo: Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, tomou também o cálice, depois de cear, dizendo: Este cálice é a nova aliança em meu sangue, que é derramado por vós. Entretanto, eis que a mão de quem me trai está à mesa comigo. O Filho do Homem vai segundo o que está determinado, mas ai daquele homem por quem ele é traído. Perguntavam então os discípulos entre si quem deles seria o que tal haveria de fazer. Surgiu também entre eles uma discussão, qual deles seria o maior. Jesus disse-lhes: Os reis dos pagãos dominam como senhores, e os que exercem sobre eles autoridade chamam-se benfeitores. Que não seja assim entre vós, mas o que entre vós é o maior, torne-se o último. E o que governa seja como servo. Pois, qual é o maior, o que está sentado à mesa ou o que serve? Não é aquele que está sentado à mesa? Todavia, eu estou no meio de vós, como aquele que serve. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Bom, o texto de hoje, nós vamos, já que nós estamos um pouco atrasados, nós não vamos repetir a leitura do texto, não. Já vamos partir aqui para a reflexão do texto de hoje, né? De São Lucas. Então, esse texto que é nos apresentado hoje, para a gente refletir, vocês perceberam que tem duas partes, né? Tem a parte que Jesus institui a Eucaristia, né? Que Jesus promove o banquete, e também tem a parte onde há discussão, onde os discípulos ficam naquela discussão para saber quem é o maior, né? Quem é o mais importante, quem é aquele que se destaca, né? E aí Jesus, ele faz um processo de ensinamento, né, para os discípulos em relação a essa temática. Então, o texto de hoje, ele é referente a essas duas partes, não é? Porque a primeira parte fala da questão da Eucaristia, do banquete, e a segunda parte do texto aqui de São Lucas vai falar sobre a questão de quem é o maior, né? Quem é o maior entre os apóstolos. E aí Jesus aproveita isso e, né, e dá e faz o seu processo educativo, né, ensinando, né, quem deve ser o maior. Então, aqui nós temos essas perguntas que vocês estão aí vendo, e a primeira diz o seguinte, né, o que disse Jesus à mesa? Vamos aí pegar o nosso texto, vamos identificar qual foi a fala de Jesus quando ele estava à mesa aí no banquete. O que Jesus falou? O versículo 14 começa assim, não é? Chegada que foi a hora, Jesus pôs-se à mesa. E com ele os apóstolos, né? E o que foi que ele disse? Ele disse: Tenho desejado ardentemente comer convosco essa Páscoa antes de sofrer. Pois vos digo, não tornarei a comê-la até que se cumpra no reino de Deus. Isso, né? Então Jesus, junto à mesa com os apóstolos, né? Ele manifesta essa opinião, esse desejo, né? Um desejo muito forte, ardente, né? De compartilhar, de comer junto com os apóstolos dessa Páscoa, né? Ou seja, é um momento de passagem, né? Um banquete em que identifica a passagem. Ou seja, de algum modo, Jesus também já anuncia a sua morte, né? De que ele irá morrer. Né? E por isso ele desejava fazer esse último momento junto com os apóstolos.
Então, Jesus fala para os apóstolos diante da mesa, né? E aí, o que Jesus falou ao tomar o cálice? O que Jesus pronunciou quando ele toma o cálice aí, né? Ele aí no versículo 17, veja, pegando o cálice, deu graças e disse. Tomai este cálice Tomai este cálice, não é? E distribuí-o entre vós. entre vós. Pois vos digo, né? Já não tornarei a beber do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Ou seja, Jesus, ele pega o cálice, né? Dirige, né? Verbaliza essas palavras, não é? Num gesto que ele faz com o cálice, não é? E aí ele já manifesta, portanto, o que pode acontecer com ele, o que irá acontecer com Jesus, né? Então, esse banquete de Jesus, ele é também um anúncio, né? Ele é um anúncio daquilo que vai acontecer com ele. O que pronunciou ao tomar o pão? Aí no versículo 19, não é? Tomou em seguida o pão e depois de ter dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo: E isto é o meu corpo, né, que é dado por vós. Fazer isto em memória de mim. É isso? Então aí nós temos o gesto do cálice, que é o vinho, e o gesto também do pão que Jesus faz, né? Jesus oferece, não é, para os apóstolos, para a sua comunidade que estava ali presente, né? Então veja que são gestos que a igreja repete até hoje, né? Toda vez que a gente participa da missa, no momento eucarístico, no momento da eucarístico da missa, o que que o padre faz? O padre repete essas palavras, né? Essas palavras que um dia foram ditas por Jesus na ceia, né? Então, o que que é a Santa Missa para nós? É a ceia, né? O banquete de Jesus. É o banquete de Jesus, o banquete no qual Jesus se oferece como alimento. De modo que, o que que é o sacramento da Eucaristia para nós cristãos e para aqueles que se preparam para receber? Ele é um sacramento, né, que nos deixa aptos, né, que nos permite participar do banquete de Jesus Cristo, né? Então esse é o significado da Eucaristia. Então se pergunta para nós, o que que é a Eucaristia? A Eucaristia é o banquete de Jesus, não é? A Eucaristia é o sacramento que nos permite estar, não é, participando do banquete de Jesus. O banquete de Jesus, e nesse banquete, quem é o alimento? O próprio Jesus, que se oferece como bebida, através do seu sangue, e se oferece como alimento, através do seu corpo, da sua carne, né? Então, nós, cristãos, a gente vivencia como um elemento importantíssimo da nossa fé esse mistério, né? Esse mistério que é que se passa através do vinho, né, que é feito de uva, do pão, que é feito de trigo, né, mas que passa pelo processo de consagração que se torna para nós o corpo e sangue de Jesus. E nós vivenciamos isso até hoje, né? O que a igreja faz para rememorar nesse acontecimento do banquete de Jesus, aqui que nos fala São Lucas, né, o evangelista Lucas. E aí, ainda, não é? Jesus, ele aproveita para manifestar, para deixar claro quem será o seu traidor. Ou seja, quem daqueles homens apóstolos seus, quem vai entregar ele, não é, para ser crucificado, né? Então, é o momento em que Jesus, ele comemora, ele reúne os seus no banquete, mas é o momento também para revelar quem é o traidor, quem é aquele que vai realmente levá-lo, não é? Entregá-lo para ser crucificado, né? Aí é o final
aqui no final dessa primeira parte do texto, né? Que a gente pode perceber onde aí? Aí no versículo 21, né? Entretanto, eis que a mão de quem me trai está à mesa comigo. Ou seja, a mão, seja daquele que vai trair Jesus, que é um dos seus apóstolos, que é o Judas, né? Ele coloca a colher, não é? Ele pega na colher no mesmo momento que Jesus também pega na colher para fazer a sua refeição. E aí Jesus revela que é por meio de Judas que tudo começa o processo da sua crucificação, do seu processo de julgamento. Então veja que a Eucaristia, ela também ela tem essa parte de revelação, né? De revelação daquele, não é, que vai lhe trair. E o que que Jesus fala então aí através de São Lucas sobre o traidor? O Filho do Homem vai segundo o que está determinado, né? Ou seja, é, os profetas do Antigo Testamento já tinham anunciado que o Filho de Deus, Jesus Cristo, seria morto, né? Seria crucificado de uma morte tremenda. Isso era a promessa, já isso era a profecia, já estava na profecia. Mas Jesus aproveita e diz o seguinte: muito embora isso já foi anunciado de que podia acontecer dessa forma, mas Jesus fala, né? Ele fala o seguinte, né? Mas ai daquele homem por quem ele é traído. Ou seja, Jesus aproveita e diz: embora já foi anunciado que eu morreria dessa forma, mas ai daquele que trair, que vai trair. Então Jesus deixa isso muito claro, né? Ou seja, claro que essa expressão também tem um gesto simbólico, né? Isso serve para nós também. Ai daquele que comunga do meu corpo, que comunga do meu sangue, mas depois me trai. Ou seja, é um recado também para todos nós, né? Ora, quem come o sangue, quem bebe o sangue de Jesus, quem come a carne de Jesus, não deve trair Jesus. A ligação é muito íntima, né? A gente só não se torna um Jesus, mas a gente se aproxima de uma forma muito íntima da vida de Jesus. Esse é um mistério, isso é muito interessante a gente pensar, que o nosso próprio, né, o nosso, aquele a quem nós seguimos verdadeiramente como cristão, nos formou uma aliança tão forte, mas tão íntima também, a ponto de oferecer, não é, como alimento para todos nós. E ai daquele que trair Jesus, né? Imagina que você tem uma pessoa muito amiga sua, e você convida para almoçar ele, convida para ele ou ela almoçar na sua casa, não é? Ir na sua casa, participar da sua vida, né? E aí depois essa pessoa trai você, não é? Trai você, faz coisas que não deve, né? Esse recado, através de Judas, Jesus, ele também se dirige a todos nós, né? Ai daquele que comer do meu sangue, ou melhor, tomar do meu sangue e comer da minha carne, ai daquele se me trair, né? Ou seja, não haverá perdão, na verdade, né? Não haverá perdão para essa pessoa que faz isso. Então, isso é muito profundo, né? É muito misterioso e é muito sério na nossa vida, né? Então, se nós, de fato, queremos receber os sacramentos da igreja para ser um discípulo fiel de Jesus, não é? A gente tem que ter muito cuidado, né? Para a gente não ser um traidor de Jesus, né? Com as nossas ações, com as nossas atitudes, ou seja, com os má testemunhos, né? Então, é um alerta que fica para nós também, todos nós que somos cristãos, né? E aí, a segunda parte, né, é essa da disputa que aparece entre os discípulos, né? A gente sabe que os discípulos de Jesus, eles disputavam, né? Coisas que acontecem até hoje, né? Às vezes acontece na família, né? Qual é o filho, né? Ah, será que meu pai e minha mãe gostam mais de mim do que do outro irmão ou da outra irmã? Será que no trabalho eu sou melhor do que fulano? Ou seja, eu quero ser melhor do que fulano?
na igreja eu sou uma pessoa mais bem vista, mais benquista do que outras pessoas, né? A gente está sempre querendo ser o melhor, né? E querendo mostrar que a gente é o melhor. E aí Jesus, não é? Que é na segunda parte, Jesus nos chama atenção, não é? Ou seja, quem quer ser o melhor ou o maior, né? Ou seja, quem quer ser o maior, melhor e maior aqui, a gente pode entender que tem basicamente o mesmo sentido na leitura, tem que ser servo, tem que servir, não é? Ou seja, é o contrário. Jesus, ele nos ensina que aquele que quer ser o maior e também melhor tem que servir a todos. Não é isso? Então, esse é até o recado que Jesus dá aí no final, no versículo 27. Pois qual é o maior? O que está sentado à mesa ou o que serve? Claro que é aquele que serve, né? Não é aquele que está sentado à mesa. Todavia, eu estou no meio de vós como aquele que serve, ou seja, Jesus, ele se coloca como exemplo, ele serve, não é, a todos. Então, o maior no reino de Deus é aquele que serve, e não aquele que é servido, né? Veja que a lógica de Jesus é uma lógica totalmente diferente da lógica humana. Geralmente, as pessoas mais importantes, elas são servidas, não é? Elas são protegidas, né? Geralmente as pessoas mais importantes na sociedade, elas têm toda uma liturgia, né? Todo um respeito, ou seja, elas são servidas. Só que a lógica de Jesus é o contrário. O mais importante para Jesus não é aquele que é servido, mas é aquele que serve. E aí quem que Jesus coloca como exemplo de servo? Ele mesmo. Jesus, ele é o exemplo de servo, né? Jesus se coloca como aquele que serve, né? Veja aí o final do versículo 27, né? Ou seja, estou no meio de vós como aquele que serve. Ou seja, Jesus, ele se coloca numa posição humilde, mas que é significativo, que é importante no reino de Deus. E aí Jesus, com esse exemplo, ele dá uma lição para os apóstolos, né? Porque os apóstolos, eles estavam disputando quem é o maior entre nós, ou seja, quem é aquele mais importante entre nós? E aí ficava nessa discussão, né? Coisa que são humanas, são coisas humanas que existem até hoje, né? Hoje, muita gente está por aí discutindo, né? Buscando o melhor lugar, buscando ser o melhor, o mais importante, né? Ou seja, essas coisas são coisas humanas que existem até hoje. E aí os discípulos de Jesus, eles também estavam aí vivenciando esse tipo de prática, né? Ou seja, qual é a ligação dessa segunda parte do Evangelho, da leitura de Lucas, com a primeira? É o seguinte: Jesus, através da sua ceia, do seu banquete oferecido na última ceia, ele dá uma lição também, porque lá Jesus serve a todos, né? Jesus serve a todos. Então, ele é importante não porque ofereceu o banquete em si, ele é importante porque no banquete ele oferece, ele se dá como servo de todos que estão ali, né? Então a ligação que a gente pode, entre outras que a gente pode fazer é essa, né? Ou seja, Jesus é o servo. No banquete, Jesus não é aquele que é servido, mas é aquele que serve. É um exemplo para todos nós, na nossa vida de comunidade, na nossa vida de igreja, na nossa vida de cristão, não é? A gente tem que ser sempre um servo e não aquele que é servido, né? Porque a comunidade daqueles que têm fé, a comunidade dos cristãos, é a comunidade de servos, comunidade de servos. E para a gente ser servo verdadeiramente, Jesus nos dá como alimento através da Eucaristia, certo? Então, esse é o significado importantíssimo do sacramento da Eucaristia, não é? Do sacramento da Eucaristia que a Igreja nos favorece, que nós estamos refletindo hoje, né, nessa temática desse tema da nossa catequese.
Então, vamos aí dar continuidade, né? O que a palavra nos diz? Aí no número 6. Na última ceia, antes de ser preso e colocado na cruz, Jesus realizou uma ceia com seus discípulos. Jesus sabia que seria a última refeição que faria com todo o grupo reunido. Ele percebia que seria assassinado e que sua morte traria um novo sentido ao mundo, pois sua carne seria verdadeiro alimento e seu sangue verdadeira bebida para a vida plena de todos os seguidores. Leitor 1. O simbolismo do pão é tão querido para Jesus que ele mesmo identifica com o pão da vida. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Jesus afirma na ceia que aquele pão é o seu próprio corpo dado a todos. Quem comer deste pão nunca mais terá fome. É o pão da eternidade. Leitor 2. Jesus valorizou também o vinho. Usar o cálice para dar o vinho simbolizava a gratidão do povo ao seu Deus. Por isso, o cálice com vinho é oferecido ao Pai em ação de graças. Essa ação de graças perfeita que Jesus faz ao Pai é a Eucaristia, ação de graças. Por isso, toda missa é uma ação de graças de Cristo ao Pai. Nela, todos participam como comunidade reunida no seguimento de Cristo. Jesus identifica o sangue com aquele vinho. Ele também será derramado do alto da cruz para lavar os pecados e irrigar a vida humana com uma nova força capaz de restituir a amizade com Deus que o pecado feriu. Se nós tivéssemos presencial, a gente ia fazer o gesto do pão e do suco de uva, né, que representa o sangue de Jesus, né? Mas como a gente está online, não tem como a gente fazer essa simbologia, não é? O pão representando o corpo e o suco de uva, né, representando o sangue de Jesus. Então, nós vamos passar aqui caminhar mais um pouco aqui. Essas perguntas vocês vão responder em casa, tá? Aí no número 10. Por que Jesus teria escolhido o pão para recordar seu corpo? Vocês, no caderninho de vocês copiam e respondem essa questão, reflete sobre as mesmas, né? Sobre essas questões que vocês estão vendo aí. Por que Jesus escolheu o vinho para recordar seu sangue? Por que na Eucaristia chamamos o gesto de comer e beber de comunhão? O que significa comungar? Então, vocês vão responder em casa, tá? Obviamente, vocês estão em casa, né? Mas um momento que vocês tiverem, vocês responder essas 4, né? 4 questões aqui desse número 10. Aí no catecismo da Igreja Católica, nos números 13, 22 e 13, 23, nós temos aí esse trecho, esse parágrafo, né, que fala sobre a Eucaristia. Vamos ler? Quem lê para nós aí? Número 11. A Santa Eucaristia conclui a iniciação cristã. Os que foram elevados à dignidade do sacerdócio régio pelo batismo e configurados mais profundamente a Cristo pela confirmação. Estes, por meio da Eucaristia, participam com toda a comunidade do próprio sacrifício do Senhor. Na última ceia, na noite em que foi entregue, nosso Salvador instituiu o sacrifício eucarístico do seu corpo e sangue. Por ele perpetua pelos séculos, até que volte o sacrifício da cruz, confiando destarte à Igreja, sua dileta esposa, o memorial de sua morte e ressurreição, sacramento da piedade, sinal da unidade, vínculo da caridade, banquete pascal em que Jesus é recebido como alimento, o Espírito é cumulado de graça e nos é dado o penhor da glória futura. Isso, né? Então, esse é o sentido, o significado espiritual
não é, da Eucaristia segundo o Catecismo da Igreja Católica, né? É uma coisa que eu vou já recomendar a vocês, agora quando nós retomamos, é que seria interessante que depois vocês pudessem ter o Catecismo da Igreja Católica para vocês, tá? Eu acho que depois que a gente se prepara para receber os sacramentos, que é o que nós estamos fazendo agora, alguns documentos, alguns livros da igreja sobre esse aqui, sobretudo o catecismo, seria bom que nós tivéssemos. Tem ele, não é, pequeno, tem ele resumido, tem ele mais amplo, né? Deve estar custando aí uns 80, 70, dependendo se você está com ele maior ou mais compacto, né? Varia nesse preço, mas o catecismo tem todas as instruções, não é, que nós cristãos devemos seguir, não é? Então é uma deixa, né, para vocês. Se quiser conseguir, você encontra nas livrarias católicas. A Vanessa aí na paróquia, ela participa lá na Sagrada Família, ali é rodeado de lojas, né, de artigos religiosos católicos, né, lá também deve ter o catecismo da igreja, né? Se você ainda não tiver, né, seria bom que vocês pudessem conseguir adquirir. É muito bom Eu para nós cristãos. Você já tem, não é? tenho. Uhum. A Thaís também, se você quiser conseguir, Thaís, é muito bom, porque muitas coisas que a gente não sabe, o catecismo da igreja, ele nos ensina, ele nos instrui sobre a nossa fé católica. Então, veja, aqui no número 12, nós temos uma instrução, não é, que vocês depois vão vivenciando isso no dia a dia, não é? Nas celebrações da Santa Missa, sobretudo, né? Que é como receber a Eucaristia, né? Ou seja, tem um gesto, né, próprio de receber, não é? Ao se apresentar ao padre ou ao ministro da comunhão, coloca-se a mão esquerda sobre a direita, né? É um gesto adequado, né, que a gente faz, né? A gente coloca a mão esquerda sobre a direita quando a gente recebe o corpo de Cristo na mão, né? Quando a gente não recebe na boca. Quando é na mão, a gente coloca a mão esquerda em cima da direita e pega com a direita o corpo e coloca na boca, né? Isso é um gesto. Agora, quando é colocado diretamente na boca, não é? Você abre a boca, coloca a língua um pouco mais para fora da boca, para que o ministro ou o padre coloque o corpo, né, de Cristo na sua língua, né? É um gesto que também é feito, né, na hora de receber Jesus na Eucaristia, na comunhão. Então, o ministro deposita a hóstia na palma da mão esquerda do comungante, dizendo o corpo de Cristo, né? E nós, enquanto comungante, respondemos o amém, né? Então, pega com a mão direita e coloca na boca, na frente do ministro, né? Ou seja, a gente deve comungar ali mesmo na frente do padre, né? Na frente do altar, na frente do ministro da Eucaristia. E, tem gente que pega o corpo de Cristo, sai da fila e vai sentar lá no banco, na cadeira da igreja, e ainda está com o corpo de Cristo na mão, né? Isso não é permitido. A gente deve comungar ali na frente do padre mesmo, né? Ou seja, afasta um pouquinho de lado, para que a pessoa que está atrás de você venha e comungue também, e você comunga ali na frente, ali mesmo já faz seu gesto de oração diante do altar do sacrifício, né? Que é o altar da igreja. E após a volta para o seu lugar em silêncio, senta-se ou, se preferir, ajoelha-se, dependendo da igreja, né? Dependendo se a igreja tem banco, se a igreja está com um piso todo organizado, se ajoelha, né? Ou você fica sentadinho também em gesto de oração, né? Depois da comunhão. E se alguém deseja, como eu já falei, né? Se alguém desejar, pode comungar diretamente na boca, dizendo amém, do mesmo jeito, né? Ou seja, são os dois gestos que nós recebemos a comunhão, né? Vocês já viram que tem pessoas
que comunga e quando chega na frente do padre, ela se ajoelha. Ela fica de joelho, né? É obrigatório? Não, não é obrigatório. Ou seja, não é obrigado você ficar de joelho. Tem pessoas que ficam, mas aqui não é obrigado. O padre respeita? Respeita, né? Mas não é algo que é obrigado você ficar de joelho. É obrigado você enquanto cristão, se você está preparado, né? Se você não está em pecado grave, você comungar, né, é uma obrigação nossa, né? Agora, o gesto, ficar de joelho e tal, isso aqui não é obrigado, né? Você recebe o corpo de Cristo, volta para o seu lugar onde você está sentado e fica, não é, no seu momento de oração pessoal. Algumas instruções aqui, por exemplo, algumas hóstias consagradas depois da comunhão são guardadas no sacrário. No caso da igreja que já tem o sacrário, tem a capela do sacrário, né? Ou seja, nas igrejas que já tem um templo construído, né? Já tudo organizadinho. E ela fica para quem? Para os doentes, né? As pessoas que são doentes poderão receber o corpo de Cristo, que é levado às suas casas ou nos hospitais, ou seja, para outro momento que as pessoas que não vieram à missa, né, que estão doentes, que estão enfermas em casa ou por outros motivos, né, elas podem receber durante a semana o corpo de Cristo. Além de comungar o Cristo, outra prática muito importante na vida do cristão é a adoração eucarística, quando podemos ficar alguns momentos diante de Jesus. Ele está ali, vivo e acolhedor, né? É a adoração que fazemos diante do Santíssimo Sacramento, né? Ou seja, os momentos de adoração que nós fazemos, né? Os momentos de oração, sempre tem a adoração Santíssima, né? Toda paróquia tem, não é? Toda igreja tem um dia da semana que tem a adoração do Santíssimo, né? Que a gente adorar Jesus, Jesus ali está vivo através do seu corpo e sangue, né? E nós fazemos a adoração. E, geralmente, no final da adoração, a gente recebe o corpo de Cristo, né? Através da comunhão, certo? Então, são esses gestos, né, que a gente faz como pessoa que recebeu o sacramento da Eucaristia, né? São gestos que nós fazemos. Adorar o Santíssimo Sacramento, receber o corpo de Cristo na sua forma adequada, com os seus gestos adequados, certo? Bom, se a gente tivesse também presencial e a nossa igreja tivesse a Capela do Santíssimo, a gente ia fazer uma visita, fazer um momento de adoração, mas como nós não temos e também estamos online, né, a gente não faz. Mas a Vanessa, né, que a paróquia dela já é estruturada, aqui a Thais, ainda, né, estamos em construção, então algumas coisas ainda não nos é possibilitado fazer quando se fala de oração, né? Mas daqui a algum tempo a gente terá tudo aí organizado. Tudo certo? Então vamos rezar essa oração aí, no número 13, que está em negrito, né? Vamos rezar todos juntos, já passando para a parte final desse nosso encontro de hoje. Vamos rezar junto, né? Pai de misericórdia, tu nos enviaste o teu Filho, ele nos fala pela palavra da Escritura, ele se oferece a nós sob a forma de pão e vinho. Tu mesmo, ó Deus, vens até mim. Chego como um doente ao médico da vida, como um impuro à fonte da misericórdia, como um cego à luz da claridade eterna, como um pobre ao Senhor do céu e da terra. Concede que eu não receba o sacramento do corpo, do sangue de Jesus apenas exteriormente, mas que também interiormente receba a sua natureza e força, e assim seja incluído no mistério do seu corpo. Querido Pai, deixa-me ver o teu Filho amado. Amém. Então, nessa semana, nós somos convidados, de hoje até o nosso próximo encontro, né, a pensar, né, as pessoas enfermas,
né, se é aí nas próximas à sua casa, não é, ou no seu condomínio, no seu bairro, no seu setor, se você conhece uma pessoa que está enferma, está doente, se quiser fazer uma visita, se puder também, quiser fazer uma visita, é interessante, né? Ou seja, se quiser acompanhar o ministro da comunhão que leva a comunhão para um doente, se você puder acompanhar, você faça também, né? A gente ir identificando, né? A gente ir interiorizando o significado da Eucaristia na vida da pessoa de fé, né? Sobretudo as pessoas doentes, né? As pessoas que precisam, não é, do acalento de Jesus Cristo. E aqui no final, como sempre, tem um texto para a gente aprofundar depois nas nossas leituras pessoais, né? Do nosso tema da catequese. Esse textozinho aí que vai falar sobre a comunhão eucarística. Mas depois vocês, nos seus momentos aí de reflexão, de oração, quando vocês estiverem respondendo aquelas questõezinhas que eu deixei, vocês podem ir lendo também esse texto, tá bom? Para a gente refletir, interiorizando o significado da Eucaristia nas nossas vidas. Tá bem? Então vamos terminar o nosso encontro de hoje. Vamos agradecer a Deus por tudo que Ele nos tem concedido, né? Em relação à nossa fé, à nossa vida e à nossa preparação, não é, para a nossa vida sacramental. Eu quero dizer para vocês que, Thaís, você vai batizar e crismar, né? Você já é batizada. Só vou crismar. Já sou Você vai batizada e crismar. tenho a primeira Eucaristia. Vanessa, você vai crismar, né? Sim. Sim. Então, nós vamos, porque eu estou perguntando a vocês, afirmando aqui, é porque nós vamos fazer em fevereiro, lá pelo dia 15, ou seja, lá para lá, segunda quinzena do mês de fevereiro, a gente vai fazer um encontro com os padrinhos ou madrinhas, tá? Aquele que vocês já escolheram, se ainda não escolheu, né? Vamos escolher. Que a gente vai fazer. Nós que estamos aqui online, a gente vai fazer online, passa o link para eles, eles participam lá de onde eles estão, não é? Só tem uma internet um pouquinho melhor, um celular ou um computador que dá para participar, não é, do nosso. Vamos fazer o encontro dos crismandos com os seus padrinhos ou madrinhas. Pode ser madrinha, pode ser padrinho, né? Ou seja, ou pode ser o homem, pode ser a mulher, não é? Pode ser o casal, mas ele recomenda que seja. Quando mais ou menos que vai ser a crisma? A crisma de vocês é para ser em Pentecostes, lá pelo mês de junho. Mês de junho? Ou maio, maio ou junho, né? Uhum. É para ser aí, né? Como nós mudamos de padre, né? Vamos mudar de padre aqui, mas espero que não haja nenhum atropelo em relação a isso. Mas é por aí. Está perto, né? Já está perto. Certo? Sim. E aí nós estamos encerrando a primeira parte essa parte verdinha, né? Do nosso livro, que é aí o tempo comum, né? Aí vocês percebem que tem a partezinha roxa, né? Quando entrar a quaresma, a partir de quarta-feira de cinzas, lá logo no início de março, nós vamos entrar na parte roxa do livro, tá? Que é o tempo da quaresma. Então, deu tempo a gente encerrar essa parte verdinha, né? Que é a questão do tempo comum, tempo do discipulado. Mas nós vamos entrar na parte mais celebrativa, né, que é a parte que está dentro do período da quaresma, né? Essa parte do livro, que é a roxazinha, certinho?
E bom que deu tempo a gente terminar. Ou seja, nós temos todo o mês de fevereiro ainda no tempo comum, dá tempo a gente terminar essa parte verdinha, né, que é a parte que era para o tempo comum da igreja. Tá bom? Vamos agradecer a Nossa Senhora por esse encontro, estarmos retomando esses nossos temas de reflexão da nossa catequese. Pedir a intercessão da nossa mãe por cada um de nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do Fruto do vosso vosso ventre, ventre. Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, Os pecadores, pecadores, agora e na hora na de hora nossa de morte. morte. Amém. Mãe da Misericórdia, rogai Rogai por por nós. nós. Estivemos reunidos e vamos permanecer sempre unidos, em nome do Pai, Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite a todos Boa noite. e até Boa noite. terça-feira, né? Ou na missa, né? Também na missa, no domingo, né? Na missa, porque eu tô indo direitinho agora na missa. Isso mesmo, tem que participar da missa. A Vanessa participando, a Vanessa não vem aqui, vai lá na Sagrada Família,